Boa tarde, vamos gravar aqui uma aulinha. Vai apanhar um bocadinho da aula de ontem na página Amão e a aula de hoje, ok? Vou tentar sempre gravar aqui para o YouTube, que é para ficar guardados as nossas aulinhas, visto que ainda hoje tentaram novamente bloquear a minha página, o meu Facebook e as minhas redes sociais. É bom sinal, é sinal que eu chateio. Vamos lá. Vamos falar sobre eliminar receios e evitar problemas. O que fazer quando contatar com o domínio espiritual de forma a não ter qualquer dificuldade? Primeiro, nada no domínio espiritual poderá jamais prejudicá-lo. Põe isso na sua cabeça. Quem lhe disser o contrário, mente. Desde que aborde com senso comum e discriminação. Segundo, você controla todos os aspectos da ação com os seus guias. Se algum deles apresentar uma qualidade ou temperamento que lhe não agrade, rejeite-o com firmeza. Mas você não é obrigado a tolerar comportamento ignorante na sua vida física, assim como também não é obrigado a tolerá-la na sua vida espiritual. Em terceiro, embora tenhamos vários guias que nos assistem, eles não estão a observar-nos e a vigiar-nos 24 horas por dia, em tudo o que fazemos. Não, eles são nossos vigias. Têm outras tarefas a desempenhar para o seu próprio desenvolvimento. Em quarto lugar, embora muitos casos de possessão tenham sido relatados pessoalmente, eu não conheço nenhum. Isto não significa que não possa acontecer. Quando isso acontece é porque há normalmente qualquer coisa física que o proporciona. Ok? Nós não somos invadidos, só entra no nosso corpo físico e espiritual quem nós permitimos. Ponham isso na vossa cabeça. Mas vamos continuar aqui. Este é o símbolo do guia espiritual. Conseguem ver uma taça, uma pomba a beber da taça. Muitos guias espirituais revelar-se-ão através de símbolos, imagens ou até mesmo cores específicas. Nem sempre se mostram inicialmente como na realidade são. O símbolo, o estudo e a reflexão acerca do símbolo atuarão frequentemente sobre o seu campo de energia, elevando-lhe o nível para que possa mais facilmente entrar em sintonia com o seu guia. Mas, desde que tenha uma vida saudável e equilibrada, nunca terá de se preocupar com ser possuída, mesmo durante o trabalho com os seus guias espirituais. As crianças podem ter alguma energia extremamente protetora e uma luz muito forte. Muitas vezes são mais perceptivas ao domínio espiritual e muitos dos seus amigos imaginários, na verdade, são amigos invisíveis. A não ser que algo tenha rompido ou atravessado o seu campo de energia básico, como nos casos de abuso, a possessão de crianças é praticamente impossível. 5. Não precisará de aprender a ficar inconsciente ou a entrar em transe a fim de conhecer e trabalhar com os seus guias espirituais. É melhor ser um canal totalmente consciente. É mais difícil de desenvolver, mas a longo prazo é mais seguro e saudável. Os guias espirituais desempenharão quase todos os papéis que lhe exigir. Não deve tornar-se demasiado dependente deles, nem usá-los para atenuar a sua solidão ou para ostentar perante os outros em benefício do seu próprio ego. Os nomes deles não são importantes. Desde que a relação seja produtiva e benéfica, não interessa que nunca se tenha ouvido falar em determinado guia. 7. Teste os espíritos. Não deverá seguir as suas sugestões cegamente. Os seus verdadeiros guias estão à espera deste teste e são pacientes consigo enquanto você o efetua. As suas dúvidas e preocupações não são para afastá-los ou para ofendê-los. Pelo contrário, em qualquer relação de confiança constrói-se lentamente, mesmo com os seus guias e mentores espirituais. 8. Trabalhar com os seus guias espirituais é apenas isso. Trabalho. Mais nada. É uma relação que envolve a si e a eles, e eles não estão perto para fazer tudo aquilo por si, e nem vão fazer. Isto tem a ver
com a sua própria... Espera lá. Nem vão fazer. Esperem lá, que falta-me aqui o 8. Onde é que está a página 9? 8. Meninas. Esperem lá. Esperem lá, esperem lá. Tem umas meninas, há bocado puseram-me tudo ao chão. Desculpem. Esperem lá. Corto de qualquer das formas, mas é para depois os dossiês ficarem certinhos, senão não ficam certos. Vamos continuar. O espírito pode chegar até nós através de qualquer um dos nossos órgãos sensitivos. Podemos vê-los fisicamente como seres de facto, cores, imagens, animais, criaturas ou até mesmo símbolos. Podem surgir como uma sombra que passa ou como uma forma instintiva e subtil. Ou indistinta, assim aqui é. Podem ser vistos física ou intuitivamente. Varia com o nível de desenvolvimento da capacidade psíquica de cada um. Também podemos ouvir os guias espirituais. Esta audição pode igualmente processar-se a nível interno como externo. Aqueles que começam a ouvir os espíritos, clariaudiência, vão ouvir primeiro zumbidos, murmúrios, campainhas a tocar, estalos, estalidos, que não podem ser explicados através de questões físicas ou pela instalação da casa, e muito mais. Com o tempo, os sons tornam-se vozes distintas. As pessoas que estão a desenvolver a clariaudiência acordam durante a noite a pensar que ouviram alguém no quarto ou na casa. Quando a adrenalina baixa e nos certificamos que não há ninguém em casa, começamos por captar sons audíveis, e isto ocorre com maior frequência quando a pessoa se encontra numa fase entre o sono e o despertar. Este estado chama-se hipnagógico. É conducente à audição das subtis vozes do espírito. As personalidades esquizofrénicas, em que os indivíduos ouvem vozes constantemente, podem ser produzidas por situações de trauma, química, pessoal e uma vasta variedade de outras possibilidades. Este fenómeno não é inteiramente compreendido. Uma teoria para o explicar é que este tipo de esquizofrenia indica um espaço em aberto na aura ou no campo de energia do indivíduo, que permite a entrada de energias, entidades, externas atuando sobre ele. Muitas pessoas experimentam o domínio espiritual através do sentido do olfato, por exemplo. Existem casos de pessoas que conseguem cheirar o perfume de um parente falecido ou captar a fragrância que está associada tanto a um guia como a um membro da família que tenha morrido. Outros experimentam o domínio espiritual através do sentido do tato. Não é invulgar que uma pessoa, passeando num campo aberto, comece a limpar teias de aranha que lhe cobrem o rosto. O único problema é que em campo aberto as teias de aranha não se encontram a essa altura do chão. O que na verdade a pessoa está a experienciar é o contacto de espíritos da natureza. Quando entramos em contacto com os nossos guias, eles podem tocar-nos com a sua energia. Podemos sentir uma picada no braço, podemos sentir um halo de calor ou de frescura que nos rodeia. A nossa cabeça pode sentir uma enorme vontade de coçar uma determinada área do corpo repetidamente. Com a prática, podemos aprender a identificar os diferentes guias através do local em que nos tocam. Alterar a consciência e expandir percepções. Como é que trabalhamos esta área? Trabalhar com os nossos guias espirituais é um processo criativo. Implica aprender a alcançar o subconsciente de uma forma controlada conscientemente.
O subconsciente é a fonte das nossas percepções subtis e ele registra tudo o que encontramos físico ou espiritual. Uma pessoa criativa é aquela que consegue processar esta informação e estas percepções de uma nova maneira. O acesso ao subconsciente é a chave para se obter um contacto espiritual mais direto. Há muitas formas de o fazer, incluindo a ação com biorregeneração, sonhos, hipnose, meditação e qualquer outra atividade artística ou criativa. Quando fechamos os olhos e fechamos os nossos sentidos ao mundo que nos rodeia, entramos em outro domínio da vida. É mais fugaz e fluido que o nosso mundo físico, mas é tão real como este. É um mundo onde podemos sonhar, ponderar o futuro, desvendar os mistérios que nos rodeiam e descobrir os guias espirituais. Aprendermos a transformar a nossa maneira de perceber o mundo, usamos um estado alterado de consciência. O sonho é um estado alterado. A leitura, prestem atenção, faz as pessoas saírem de si próprias. O jogging, os trabalhos de agulhas, os passeios longos e ouvir música são todas estas atividades que produzem transformações no consciente. A imaginação criativa ou a cognição imaginativa é a chave para abrir as portas à verdadeira consciencialização espiritual, às energias e aos seres. A energia dos domínios mais éteros ou etéreos deve tomar a forma de imagens a fim de que possamos reconhecer e trabalhar com eles. A imaginação não deve ser confundida com a irrealidade. Através dela podemos criar uma nova consciencialização de realidades com forma, cor, som que nos rodeiam. Dentro do nosso cérebro há um cérebro duplo com duas formas de ser, as diferentes características dos dois hemisférios. Desempenham um importante papel na capacidade que o nosso ser tem de usar um estado alterado de consciência para o contacto espiritual. Cada hemisfério recolhe as mesmas informações, mas utiliza-as de forma diferente. Isto aqui, se vocês quiserem aprofundar este tema aqui, o livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman é fantástico para isso. Dominante, o lado esquerdo dominante tem tendência para dominar os acontecimentos e inibir a ação da outra metade, especialmente para as pessoas do mundo ocidental. Analisa, conta, marca o tempo, planeia e visualiza logicamente e segue os procedimentos passo a passo. Verbaliza, produz declarações e tira conclusões baseadas na lógica. É muito mais racional. É sempre sequencial e linear na sua abordagem à vida. Na atividade direita do cérebro, podemos ver coisas que parecem imaginárias, que existem apenas na nossa mente, ou recordar coisas que podem ser reais. Esta parte do cérebro vê como as coisas existem no espaço e como as partes se juntam para formar um todo. Compreende os símbolos e as metáforas, sonhos, cria combinações de ideias e capta as energias subtis da vida. Com o hemisfério direito alcançamos a nossa intuição através do subconsciente e temos momentos de introversão. A senhora Dona Emily está aqui. Uma das suas maiores capacidades é a representação de imagens. Pode invocar uma imagem do subconsciente e olhar para ela. Podem ser informações do passado ou do presente. Também o contacto com guias espirituais e entidades. Há duas formas básicas de meditação e percepção do domínio espiritual. O primeiro é o método passivo. Deixamos que as imagens e percepções cheguem à mente, à vontade, formando elas próprias um mantra, uma ideia ou um símbolo. O segundo é o método ativo. Isto significa que escolhemos um símbolo, uma imagem, uma ideia, meditamos acerca dela com exclusão de qualquer outro pensamento. A ideia é retirar tudo aquilo que se puder da ideia ou do símbolo. Todas as imagens e símbolos, ideias, estão ligadas a uma energia arquetípica no universo. Quando meditamos e nos concentramos, desencadeia-se uma libertação dessa energia arquetípica para atuar na nossa vida. O subconsciente medeia essa energia. A nível meditativo,
O contacto com energias arquétipicas estimula as visões, as impressões e as sensações e também a intuição. Também atraímos para nós os guias espirituais que estão ligados a uma determinada ideia, a uma imagem, por exemplo. A sua presença torna-se cada vez mais reconhecível na nossa vida consciente e exterior. Se meditarmos em ideias e imagens de saúde vibrante, as energias arquetípicas da saúde são libertadas para a nossa vida. Por outro lado, atraímos os espíritos que nos podem assistir na cura. Se meditarmos na alegria, entramos em sintonia com a força arquetípica da alegria e atraímos os guias espirituais que nos ajudam a manifestar a alegria. A meditação é um treino das faculdades perceptivas da mente e quando fixamos a nossa mente numa ideia ou numa imagem regularmente, desenvolvemos a semelhança dessa imagem ou dessa ideia. Este é o aspecto criativo de toda a meditação. Tornamos-nos naquilo que refletimos. À medida que meditamos com maior persistência, o fato da energia criativa permear todos os aspectos da nossa vida é reconhecível a todos os níveis. No início não é importante meditarmos acerca de uma grande variedade de imagens, símbolos ou ideias, meninas. Como também não é importante entrar em contato com uma grande variedade de guias espirituais. É importante sim concentrarmos em algo e fazê-la viver na nossa alma. Vai abrir uma visão consciente do ambiente espiritual no mundo físico. À medida que aprendemos a estabelecer ligação e a trabalhar totalmente com um guia, os outros que nos rodeiam também se darão a conhecer. Precisamos apenas de 10 minutos por dia de meditação apropriada para que a energia, percepção espiritual se manifestem. Uma vez iniciado o processo, não deve ser interrompido devido à perda de interesse. Okay? E aqui entra a disciplina. Isto deve ser feito diariamente durante 365 dias ou um ano. Como eu vos ensino, se durante 365 dias, uma vez por semana, vocês fizerem, limparem a aura, energizarem a aura e alinharem os chakras com os banhos, a vossa vida muda. Só por fazer isto. Se não desistir, o levará a uma verdadeira clarividência e a uma consciencialização total dos domingos supersensíveis. A percepção espiritual pode ser espontânea ou intencional. Durante as meditações acerca de guias espirituais, usamos a capacidade de formar imagens do hemisfério direito do cérebro para ganharmos um acesso mais profundo ao subconsciente. É aqui que o contacto espontâneo e subtil que encontramos ao longo da nossa vida com os espíritos é registado. Ok? Vamos ficar por aqui. Eu quero fazer vídeos curtinhos para vocês não ficarem, conseguirem perceber e não adquirirem demasiada informação e depois não como é que eu ia dizer isto? Acabam por perder o interesse. Daqui a bocadinho vamos fazer aula em direto na nossa página, na AMA, e eu espero-vos lá. Beijinhos no coração. Partilhem este vídeo para as pessoas que vocês conhecem. É sempre uma forma de ajudar os outros e ajudam o canal a crescer. Beijinhos no coração. Até amanhã.